Vamos nesse vídeo mostrar mais uma tentativa da Rede Globo de fazer a população consumir glúten. Vamos rebater parte por parte as falácias da reportagem para desmascarar essa enganação. Assista até o final para ter uma importante revelação sobre o que é o glúten. Compartilhe esse vídeo no Facebook e nas redes sociais. Se inscreva no canal, link na descrição abaixo. Essas modas que vêm em relação a dietas, cada vez proíbem algum tipo de alimento e a gente vê no futuro que não existe muita base científica para nada disso. O glúten é um exemplo. Tá bom, aqui ó. Se você falar sobre glúten e diabetes e jogar no Google acadêmico, você tem 24 mil citações científicas. Sensibilidade ao glúten deve ser considerada como um estado de resposta imunológica aumentada à ingestão de proteínas de glúten em indivíduos geneticamente predispostos. O cérebro parece ser particularmente vulnerável. Está aí na literatura. Você podia trazer 50 estudos desses para você. Para cada um desses que eu mostro aqui, tem 10, 15, 20 iguais. Mostrando de novo. Então, as pessoas agora resolveram comer sem glúten porque acreditam alguns que o glúten possa fazer mal no futuro. Então, alguns estudos recentes mostram que não existe relação entre a dieta com glúten e doenças cardiovasculares, por exemplo, que era uma coisa que tinha sido alegado para aqueles que defendem tirar o glúten da dieta. Então, não existe fundamento para tirar o glúten, a não ser que você tenha realmente uma doença, que chama doença celíaca. É uma doença rara, não é que todo mundo tem isso. Doença celíaca é uma das doenças mais comuns ao longo da vida. Aqui ele está se referindo a tudo. É uma das doenças mais... Como é que é raro? É mais comum aqui, ó. New England Journal of Medicine, 2003. Doença celíaca é uma das doenças mais comuns ao longo da vida. Ou seja, a sensibilidade ao glúten é um dos maiores problemas que a humanidade tem. Então, essas modas têm muito pouco de científico. Para muitas pessoas, já falei e vou falar de novo, glúten não é um alimento, e sim um veneno que causa inúmeras patologias. Todas as vezes que a sensibilidade ao glúten é clinicamente diagnosticada em um adulto, o paciente vem sofrendo por décadas da doença, em um estágio silencioso ou latente. Aqui, ó, se você entrar no Google acadêmico, no Google científico, e digitar sensibilidade ao glúten, vocês têm 5.410 artigos científicos. Se você entrar no Google acadêmico e digitar doença celíaca, você tem 101 mil artigos. Você vê que a doença celíaca é muito mais conhecida do que a sensibilidade ao glúten. A sensibilidade ao glúten é muito mais comum do que a doença celíaca clássica. Eu não posso esperar uma doença celíaca clássica. Se eu tratar só doença celíaca clássica, eu estou deixando 8 de 9 pacientes não tratados, que vão ter infarto, que vão ter acidente vascular cerebral, que vão ter doença neurodegenerativa, que vão ter doença autoimune, que vão ter câncer, porque eu não tratei. Você vai acabar se privando de alimentos, como os grãos de trigo, de cevada, de aveia, que são ricos em outros nutrientes, e a pessoa que tira o glúten da dieta acaba ficando com falta desse tipo de alimento. Ora, sabemos que o glúten não é o próprio grão integral e sim o resultado da ganância dos produtores para aumentar o seu volume e dar mais lucro. Veja. E mesmo para a pessoa saudável hoje, o glúten ainda prejudica. Porque nos últimos 20 anos, a concentração do glúten no trigo aumentou 4 vezes, 400%. Por isso que você não ouvia o seu avô falar de glúten, porque esse problema não existia na época. Hoje, com o aumento do glúten e todo o trabalho que faz na plantação para aumentar o glúten no trigo, para dar força e não sei o quê, isso causou esse problema. O pão integral faz parte da dieta do pão integral o glúten. Tá? Então a indústria alimentar, para ter mais lucro, render mais, coloca o glúten. O glúten está ali, mas muito. É uma coisa simples, objetiva. A pessoa para de tomar remédio porque ela eliminou a causa. Enquanto ela está tomando remédio para enxaqueca, ela tá tratando o efeito. Como vimos, não é necessário que os grãos integrais tenham glúten. Então qual o motivo de associar diretamente os grãos ao glúten?
E por que associar risco de doenças ao não uso do glúten, que na verdade faz tanto mal? Tire suas conclusões, reflita nisso antes que seja tarde demais. Ajude outras pessoas a conhecer esse problema. Mais de 50% da população sofre desse mal. Compartilhe o vídeo, faça seu comentário, inscreva-se no canal. O que você não sabe sobre trigo, centeio, cevada, que pode estar tirando dias da sua vida e vida dos seus dias. Existem inúmeros livros sobre glúten na literatura. Claro que eu, para preparar uma coisa dessa, uma aula dessa, eu leio todos eles de capa a capa, tá? Aqui está um deles, que é espetacular. Aqui está o melhor deles que eu vi. São grãos perigosos no câncer, nas doenças autoimunes, na osteoporose, nas desordens cerebrais as mais variadas, entendeu? Desde déficit de atenção à esquizofrenia, a doenças intestinais, dores crônicas que ninguém faz diagnóstico, desordens digestivas as mais variadas e problemas relacionados com a fertilidade, problemas relacionados com abortos e etc. Abortos espontâneos e etc. E aqui é outro livro bom, chamado A Conexão Glúten. E o que eu recomendo mais de tudo, mas quando eu trouxe o Dr. Thomas O'Brien ao Brasil já 2 vezes, é uma autoridade em glúten, na minha opinião, no mundo, e ele tem um DVD de 8 horas, tem vários DVDs, é um kit de 8 horas só sobre glúten, que é o melhor material que eu conheço. Para muitas pessoas, glúten não é um alimento, e sim um veneno que causa inúmeras patologias. Eu gostaria de falar até o contrário. Qual a patologia que o glúten não causa? É difícil você encontrar uma, porque ele está envolvido em todos os processos, os mais variados. Isso aqui tudo tem glúten. Então isso que a gente achava que era o máximo, hoje você tem que mudar o olhar quando você vê isso aí. Porque isso você tem que eliminar. A pessoa está tão acostumada com isso aqui, que ela acha que se tirar isso da vida dela, a vida não vai ter mais valor. E você vai entender por quê. Porque isso aqui, tudo, por um mecanismo de defesa do organismo, o organismo cria uma coisa chamada gluteomorfina. Isso é viciante, pão vicia. A pessoa que tem insensibilidade ao glúten, você pergunta para ela assim, qual o seu alimento favorito? Ela fala pão. Quando você perguntar para uma pessoa, qual é o seu alimento favorito? Geralmente é o que prejudica mais. Por que é o que prejudica mais? Porque ele libera, como ele prejudica muito, para minimizar o problema, ele libera gluteomorfinas. Essas gluteomorfinas fazem você ficar intoxicado. Você vai ficar viciado. Você é viciado no alimento que te prejudica mais. Então você vê qual é o seu alimento favorito, e é provavelmente o que está ali causando mais problemas, porque você é viciado nele pela liberação de gluteomorfinas. Nos últimos anos, a agricultura se preocupou muito em fortalecer o trigo. Todos os plantadores de trigo trabalham no sentido de aumentar a força do trigo. E aumentar a força do trigo significa aumentar a concentração do glúten no trigo. Calculando um trigo de hoje com um trigo de uns 100 anos atrás, a concentração de glúten que se pode gerar no trigo de hoje é 400% do que se gerava há 100 anos atrás. Para você ter uma ideia. Isso explica por que a sua avó não estava preocupada com glúten. Por que o seu avô não estava preocupado com glúten? Por que a sua mãe não falava de glúten? Porque com o passar dos anos, o trigo vem aumentando a sua concentração em glúten. Mesmo em paciente, isso é muito importante que eu estou mostrando agora, isso foi publicado em 2011, é recente, muito recente. Mesmo em pacientes sem doença celíaca, a ingestão de glúten pode causar sintomas gastrointestinais, como dor, distensão abdominal, alteração de consistência fecal, cansaço, etc. Isso para quem não tem doença nenhuma. Você pega uma pessoa super normal e você superalimenta ela com trigo,
mesmo ela não tendo nada, ela já começa a apresentar sintomas. Ou seja, mesmo para quem não tem o problema, glúten não faz bem.